Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram do JUS21, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, vão chegando aqui no pezinho da conversa, já vão deixando o seu like aí. Meu patrão Maurício tá chegando por aqui, galera da Libra Educacional lá do Pará, um forte abraço, a Tatiana tá chegando por aqui. Vamos começar mais um grande projeto aqui do JUS21, projeto esse voltado para você que está focado na prova da segunda fase da OAB, você que está aprovado na primeira fase, esperando aí a segunda fase, quando é que ela vai acontecer. Maurício tem falado muito sobre isso aí, sobre se vai ter adiamento de novo, se não vai ter adiamento de novo. Quando eu anunciei a live, trocentas pessoas vieram no meu direct, PLGG, acha que vai adiar para quando? Vai botar para quando? Não sei o quê. Eu continuo estudando, eu caso, eu compro uma escada, eu entro para a igreja, eu faço o quê? Veja, ninguém melhor do que meu patrão Maurício lá no blog Exame de Ordem para poder falar de OAB. Ele tem todos os detalhes, ele sabe tudo em primeira mão, então eu recomendo que vocês se pautem pelo que Maurício falar, pelo que Maurício orientar. Eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que vai existir mais um adiamento, será o último adiamento e acho que se adiarem muito vão adiar por mais 30 dias e aí depois a prova vai acontecer. Eu já estou percebendo todo um processo de distanciamento, eu já estou percebendo todo um processo de destensionamento, acho que a palavra que eu queria era essa, não é distanciamento, é destensionamento, um processo onde paulatinamente nós vamos progredir para a abertura e acredito que sim, que a prova vai ter vai ser adiada mais uma vez e se muito for por mais 30 dias e aí depois disso acontece a prova e volta o calendário normal. Mas o nosso especialista nisso tudo é meu patrão Maurício Gisler, então acompanha aqui o JUS21, mas acompanha também o blog Exame de Ordem, que ele vai trazer todas as informações em primeira mão. Saiu a notícia, você já fica sabendo através do @blog Exame de Ordem. Eu estou aqui para abrir essa semana com um novo projeto do JUS21, que é o nome da peça. Que projeto é esse, macho velho? Os professores que ministram aula nas segundas fases da OAB do JUS21, eles vão se revezar aqui ao longo dessa semana, trazendo para vocês aquelas peças que eles julgam que merecem uma atenção maior, que merecem uma revisão, que são peças que os alunos às vezes acham que são mais difíceis, quando na verdade nem são. São peças que os caras ficam mais preocupados tal, e toda noite, sempre às 19 horas, horário de Brasília, de novo, toda noite, sempre às 19 horas, horário de Brasília, você já sabe que tem um encontro marcado de segunda a sexta aqui no @JUS21oficial, para quem quiser se organizar, ó. Hoje é essa fuleiragem que vos fala, direito processual penal, nós vamos tratar da apelação na segunda fase do júri. Mas amanhã vocês já vão ter direito civil com o professor Felipe Menezes, na quarta-feira vocês vão ter direito tributário com a professora Mariana, na quinta-feira é para o povo de administrativo com o professor André Albuquerque, e na sexta-feira é para os constitucionalistas com meu patrão, meu compadre Rodrigo Rabelo. Então, penal hoje, civil terça, tributário quarta, administrativo quinta e na sexta-feira direito constitucional. Beleza? Então, dados os recados aí, vamos embora para o que interessa, que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Nós vamos conversar um pouco aqui com vocês sobre a apelação na segunda fase do júri. Só que para eu explicar essa história de apelação na segunda fase do júri, eu preciso antes abrir dois parênteses aqui e preciso relembrar com vocês algumas regras específicas do rito do Tribunal do Júri. Eu costumo brincar muito nas minhas aulas lá do JUS21, quando eu vou falar do rito do júri, a gente passa lá, sei lá, umas 4, 5 horas falando só sobre rito do júri. E eu brinco muito dizendo que o rito do júri é todo cheio de não me toque. O rito do júri ele é meio assim, todo cheio de coisa, cheio de gueri-gueri, cheio de rame lá e rame fly. Por quê? Porque ele é um rito bipartido. E por ser um rito bipartido, ele tem duas características distintas,
uma na primeira fase e outra na segunda fase do júri. Ora, o rito do tribunal do júri ele começa como qualquer ação normal, com o recebimento da peça acusatória, normalmente uma denúncia. E a primeira fase do rito do júri se desenrola como a maioria dos atos, ou com a maioria dos atos que nós temos no processo de conhecimento normal. Então, o desenrolar da primeira fase do júri é muito, mas muito semelhante mesmo ao desenrolar do rito comum ordinário. Onde é que se iniciam as particularidades do rito do júri? É quando você chega ao final da primeira fase. Por que quando você chega ao final da primeira fase? Finda toda a fase instrutória, ou seja, ao término dessa primeira fase do júri, onde vai ter as audiências, as oitivas, acariações, apresentação de provas periciais e por aí vai, alegações finais que podem ser orais ou podem ser escritas através de memoriais, passou tudo isso da fase de instrução. Ao final dessa fase instrutória, o juiz ele passa a ter 4 hipóteses sentenciais básicas. Ao final da primeira fase do júri, a decisão do magistrado, essa decisão pode ser de 4 espécies distintas. A primeira possibilidade sentencial é o juiz pronunciar o réu. O que é que significa dizer que o juiz vai pronunciar o réu? Inclusive, a sentença de pronúncia está disciplinada ao teor do artigo 413 do Código de Processo Penal. Tudo que eu vou falar daqui para frente sobre as sentenças possíveis ao final da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, vocês vão encontrar do artigo 413 em diante do CPP. Pois bem, o juiz pronunciar o réu significa dizer que aquele magistrado que coordenou o processo de conhecimento, ele, ao final dessa fase de instrução, chegou à conclusão que estão presentes no caso concreto prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria ou participação. O juiz vai pronunciar o réu quando, de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo que no processo penal nós convencionamos chamar de verdade real, o juiz entende que está demonstrado que efetivamente aconteceu o crime, que efetivamente aconteceram os fatos narrados na peça acusatória e que a autoria é bem razoável de se imaginar que tenha sido do réu. O juiz se convence de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz pronuncia. E quando o juiz pronuncia o réu, quando o juiz prolata uma sentença de pronúncia, isso significa dizer que, em tese, a segunda fase do rito do júri está aberta. Quando o juiz prolata a sentença de pronúncia, significa dizer que, em sendo essa sentença confirmada, caso haja algum tipo de recurso, estará aberta a segunda fase e o réu vai ser julgado pelos jurados que compõem o conselho de sentença. Esse réu que antes estava sendo apreciado em uma fase de instrução, em sendo pronunciado, vai ser encaminhado para ser julgado pelos 7 jurados. Porém, o juiz também pode, ao final da primeira fase do júri, impronunciar o réu. Olha a sutileza do prefixo, impronunciar. A sentença de impronúncia, eu sempre disse que para mim é a sentença mais covarde que existe. É a sentença mais fuleiragem que existe. Por quê? Porque ela não resolve nada. Quando é que o juiz vai prolatar uma sentença de impronúncia? Quando o juiz não estiver convencido nem que teve, nem que não teve o crime. Ou, quando o juiz não está convencido nem que o cabra é autor, nem que o cabra não é autor. Se o juiz tiver uma dúvida, se o juiz não conseguir saber se teve ou se não teve o crime, se tem ou se não tem elementos de autoria, ele pode impronunciar o réu. E é uma sentença covarde porque a impronúncia não resolve nada. Se o réu for impronunciado, ele tem 2 coisas para fazer. Ir para casa e esperar o crime prescrever, ou ir para casa e esperar aparecer um fato novo que justifique uma nova manifestação do Ministério Público. É meio que virar as pernas e dizer, só bicho, vá para casa e vamos deixar o tempo passar para ver o que é que vai acontecer. A vida do réu fica em suspenso. É tanto que hoje existe uma forte corrente doutrinária no processo penal, me permite até dizer que a maioria dos doutrinadores de processo penal, aos quais
eu respeitosamente me filio, eles advogam a tese de que se o juiz tem alguma dúvida sobre a existência do fato ou não, e principalmente se o juiz tem alguma dúvida sobre a autoria do fato ou não, o juiz deve, ao invés de impronunciar o réu, o juiz deve adotar o princípio do indúbio pro società. O juiz pronuncia e espera os jurados, espera o conselho de sentença resolver essa bronca. E aí me permita chamar a atenção de vocês para um detalhe. A gente está muito acostumado no processo penal tudo ser indúbio pro réu. Você, desde que começou a pagar direito penal na graduação, você escuta isso, indúbio pro réu. Em existindo dúvida, opte-se pela solução mais favorável ao réu, dentre aquelas soluções possíveis no caso concreto. O indúbio pro réu é uma regra penal que também se replica na maioria das situações do processo penal. Vou dizer de novo, o indúbio pro réu, em existindo dúvida, busque-se dentre as soluções possíveis para o caso concreto, a que seja mais interessante para o acusado ou para o réu, é uma regra de direito penal que se replica na maioria das situações do processo penal, mas não aqui ao final da primeira fase do júri. A maioria da doutrina, e insisto, eu ouso me filiar a essa corrente com todo respeito aos mestres que defendem entendimento em sentido contrário. E também a nossa jurisprudência é majoritária no sentido de que, se ao final da primeira fase do júri o juiz estiver em dúvida se ele pronuncia ou impronuncia, ele, justamente pelo fato da sentença de impronúncia não resolver nada, nem para o lado do Estado, que é quem exerce o ius puniendi, nem para o lado do réu, que vai ficar com a vida em suspenso, esperando às vezes 15, 20 anos o crime prescrever. Então, nesse caso, o magistrado deve adotar a premissa do indúbio pro società. Existindo dúvida, deixe que a sociedade resolva. E que sociedade é essa? É o conselho de sentença. São os 7 jurados. Então, nesse caso, a doutrina diz que o juiz deveria, tem a dúvida, o juiz, ao invés de pronunciar, ele pronuncia o réu, manda o réu ser julgado pelos 7 jurados e espera os 7 jurados, quando estiverem respondendo os quesitos, estiverem respondendo a quesitação ao final da sessão plenária, decidirem se tem crime ou se não tem, se tem autoria ou se não tem. Essa é a posição majoritária na doutrina, mas, dogmaticamente falando, o artigo 414 do Código de Processo Penal prevê que o magistrado pode sim impronunciar o réu. De novo, artigo 414 do CPP prevê sim que o magistrado pode impronunciar o réu se o juiz não tiver convencido nem que teve nem que não teve o crime, nem que o cabo é autor, nem que o cabra não é autor do crime. A terceira possibilidade sentencial ao final da primeira fase do júri é a absolvição sumária do réu, que está prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal. Aqui vale um detalhe, tá? Cuidado para não misturar as bolas. Nós temos duas hipóteses sentenciais que se convencionou chamar de absolvição sumária. Uma está no artigo 397 do Código de Processo Penal e outra está no artigo 415 do Código de Processo Penal. É óbvio que, como eu estou tratando do rito do júri, mais especificamente eu estou tratando da possibilidade sentencial dada ao magistrado ao final da primeira fase do júri, a absolvição sumária a qual eu me refiro é a do 415 do CPP. Ao final da primeira fase do júri, o juiz, se convencido que não teve o crime, se convencido da inocência do réu, se convencido da ausência de autoria, se convencido da manifestação de algum excludente da ilicitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, por exemplo, o juiz pode absolver o réu com fundamento no artigo 415 e a essa absolvição convencionou-se dar o nome de absolvição sumária. Então, ao final da primeira fase, em estando convencido o magistrado que não teve crime, ou que o réu não é o autor do delito, ou então que existem, ou que o fato mesmo tendo existido não caracteriza crime,
ou ainda que existe, por exemplo, hipótese de exclusão de ilicitude ou de imputabilidade, de culpabilidade, salvo a inimputabilidade do artigo 26, o juiz pode decretar a absolvição sumária do réu. Traduzindo isso em bom português, o juiz acha que o cara matou, mas matou em legítima defesa. Legítima defesa é excludente de ilicitude. O juiz decreta a absolvição sumária. O juiz acha que o cara matou, mas o cara matou porque estava em situação de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior que gerou a inteira incapacidade do indivíduo saber o que estava fazendo. Excludente de culpabilidade. O juiz decreta a absolvição sumária. O magistrado diz, ó, o cara matou, mas matou por uma coação moral irresistível. Artigo 22 do Código Penal, o juiz decreta a absolvição sumária. Se o juiz entender que o cabra não cometeu crime, ou que ele não houve crime, ou que o fato não é crime, ou que ele agiu amparado por algum excludente da ilicitude ou da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, ele decreta a absolvição sumária com fundamento no 415. E a quarta e última hipótese sentencial que o magistrado tem ao final da primeira fase do júri é decretar a desclassificação do crime. E aí é um detalhe que muita gente passa batido nessa história de sentença desclassificatória. Se você vai fazer prova de penal na segunda fase do exame de ordem, não caia nessa esparrela, não passe batido. Tem gente que, PRGG, vim fazer o curso do Jus 21 agora, nunca tinha ouvido falar em sentença desclassificatória, não sabia nem que existia. Cuidado! Isso para questão discursiva da sua segunda fase é pegadinha que você não pode cair. Quando é que nós vamos ter uma sentença desclassificatória ao final da primeira fase do júri? Quando o magistrado ele chegar à seguinte conclusão: teve crime, mas tem um crime diverso, diferente da que foi narrado na peça acusatória. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não vai tratar especificamente da sentença em si. Numa outra live, quando eu estiver falando dos elementos da sentença, eu posso até discutir isso, eu vou só citar. O magistrado, na hora que vai prolotar uma sentença, sentença em sentido lato, é bom que se diga, tá? Tanto no contexto de decisão, de despacho, como de sentença propriamente dita, o magistrado, quando vai prolotar uma sentença, ele tem que se pautar por algumas regras ou princípios elementares. A primeira delas é a chamada regra ou princípio da correlação. E a segunda é a regra ou princípio da vedação à decisão extra petita. Vamos lá, existem mais. São 14 princípios que norteiam a prolação de uma sentença, mas eu quero nesse momento citar esses dois. Princípio da correlação e princípio da vedação ou vedação à decisão extra petita. O que é o princípio da correlação? O princípio da correlação diz que a decisão do magistrado sempre deve estar correlata aos fatos narrados na exordial acusatória, aos fatos narrados na peça de acusação. O juiz, quando vai prolatar a sentença, ele se obriga, de novo, ele se obriga a decidir sobre os fatos narrados na peça acusatória. É tanto que a premissa, o axioma, vamos dizer assim, que justifica o princípio da correlação é: dai-me o fato e eu te darei o direito. É como se o magistrado virasse para as partes do processo e dissesse: dai-me o fato, narra-me o fato e eu te darei o direito. É tanto que na ação penal eu bato demais nessa tecla, mas bato muito nessa tecla nas minhas aulas de segunda fase do Jus 21. Você, enquanto advogado de defesa, você não defende o seu cliente da tipificação feita pelo MP. Você defende o seu cliente dos fatos narrados na exordial acusatória. O promotor de justiça pode ter errado a tipificação, o problema dele, você não tem nada a ver com isso, você não trabalha no MP. Você vai se ater aos fatos narrados na peça acusatória e você vai elaborar toda a sua tese de defesa em contraposição dos fatos narrados na denúncia. Porque na hora que o juiz for sentenciar, ele tem que sentenciar em cima dos fatos narrados. É o princípio da correlação obrigatória. A sentença do juiz deve ser uma decisão positiva ou negativa ou terminativa de mérito, mas em relação aos fatos narrados na denúncia.
E segundo, existe a chamada vedação à decisão extrapetita. O que é vedação à decisão extrapetita? Se porventura o Ministério Público pediu que o cara fosse pronunciado por um crime de homicídio, o juiz tem que decidir sobre a pronúncia de homicídio. Ele não pode decidir sobre a pronúncia de nenhum outro crime porque ele estaria julgando extrapetita. Ele estaria julgando fora do pedido, que por óbvio não é minimamente razoável, por óbvio não é minimamente aceitável. Então, por causa dessas duas regrazinhas elementares, princípio da correlação, que diz que o juiz decide sobre os fatos narrados na peça, e princípio da vedação à decisão extrapetita, que diz que o magistrado, quando prolatar a sentença, ele tem que prolatar a sentença sobre o pedido expressamente feito na peça acusatória, é que existe a chamada sentença de desclassificação. Mais especificamente aqui, ao final da primeira fase do júri, como funciona essa sentença de desclassificação? Funciona da seguinte forma: o juiz pode chegar à conclusão que houve sim um crime, que o réu é sim responsável por aquele crime, mas que o crime praticado pelo réu ele é diverso, que o crime praticado pelo réu ele é diferente daquilo que foi narrado na peça acusatória. Giovanni, eu voei, eu fiz o Biafra está aqui do meu lado cantando. Voar, voar, subir, subir, e por onde for, eu não vou mentir para lhe agradar, não vou dizer que eu entendi, eu voei. Tem como traduzir? Só se for agora, meu patrão. Vamos imaginar aqui uma seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que o Ministério Público tenha acusado um indivíduo de ter praticado um crime de homicídio contra uma mulher gestante. Está lá na denúncia que o réu teria agido com ânimos necandi, com intenção de matar a sua companheira, que ele sabia que estava grávida. E a denúncia é por homicídio, qualificado pelo feminicídio e agravado pelo fato da mulher estar grávida. O juiz recebeu essa peça acusatória, instaurou a fase de conhecimento, ouviu testemunha, perito, diabo a quatro. Ao final da primeira fase, o juiz chega à seguinte conclusão: a mulher morreu. O cara cometeu o crime, mas ele não queria matar não, ele queria abortar. Ele não agiu com ânimos necandi, com intenção de matar. Ele agiu com intenção que ela abortasse e do procedimento abortivo ela acabou vindo a óbito. É um aborto com a pena dobrada porque a vítima morreu conforme está previsto no artigo 127 do Código Penal brasileiro. Veja, acusaram o réu de homicídio qualificado pelo feminicídio com o agravante da vítima estar grávida. E o juiz entendeu que o que houve foi um aborto qualificado pelo resultado morte. Perceberam a diferença? O juiz, nesse caso, ele está impedido de prolatar uma decisão final. Por quê? Porque contaram uma história de um homicídio, e ele entendeu que o que houve foi uma história de um aborto qualificado pelo resultado morte. Numa situação como essa, ao final da primeira fase do júri, o magistrado se obriga a prolatar uma sentença desclassificatória. O que é uma sentença desclassificatória? Ele vai ter que dizer, olha, me contaram uma história, mas o que aconteceu foi outra. Me contaram uma história de homicídio, mas o que aconteceu foi um aborto. Essa sentença desclassificatória, ela pode ser de duas modalidades. Existe a chamada sentença desclassificatória própria ou pura e a sentença desclassificatória imprópria ou impura. De novo, existe a sentença desclassificatória própria ou pura e a sentença desclassificatória própria ou impura. Qual é a diferença? A sentença desclassificatória própria é aquela em que o juiz entende que o crime que efetivamente aconteceu é diferente da que foi narrado na peça acusatória e foge à alçada de competência do tribunal do júri. De novo, sentença desclassificatória própria ou pura, tanto faz a terminologia que a FGV usar. É aquela sentença prolatada ao final da primeira fase do júri, aonde o magistrado chega à seguinte conclusão: o crime que aconteceu é diferente do narrado na denúncia e é um crime que foge à competência do júri. Vocês sabem, mas não me custa falar.
O júri tem competência privativa para apreciar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes que estejam em conexão ou continência com os crimes dolosos contra a vida. Artigo 74, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, por exemplo, acusaram um cara de homicídio e o juiz entende que o que houve foi uma lesão corporal com resultado de morte. O Ministério Público acusou o cara no 121, homicídio, e o juiz entende que o que houve foi o 129, parágrafo 3º, lesão corporal com resultado de morte. O que é que o magistrado vai ter que fazer ao final da primeira fase? Ele vai ter que prolatar uma sentença de desclassificação, e será uma sentença desclassificatória própria. Ele reconhece a existência de uma lesão corporal com resultado de morte. Consequentemente, lesão corporal, mesmo com resultado de morte, não é da alçada de competência do júri. Lesão corporal com resultado de morte não é crime doloso contra a vida. Logo, o juiz queda-se incompetente doravante, baixa uma sentença desclassificatória própria, pega o processo e manda para o juiz que pode julgar a lesão corporal com resultado de morte. Ele tira o processo da vara do júri e manda o processo para a vara do juiz singular. E lá, todos os atos realizados no júri serão aproveitados. É bom que se diga, isso já foi tema de questão de segunda fase de OAB. A sentença desclassificatória própria não gera nulidade dos atos praticados na fase de instrução. De novo, a sentença desclassificatória própria não gera, grave a negativa das minhas palavras, porque teve muita gente que não fez curso conosco, errou a porra dessa questão, depois veio querer a anulação, me pedindo para defender a anulação. Eu vou defender a anulação do que não está errado. A sentença desclassificatória própria, não gera invalidade. Não gera nulidade do que foi praticado na fase de instrução no júri. Simplesmente, se há uma sentença desclassificatória própria, o juiz pega os autos, manda para o juiz que se torna competente e tudo que houve já foi aproveitado. As audiências, as oitivas, as perícias, as acariações, tudo que foi feito na fase de instrução do júri será aproveitado por esse novo magistrado. Mas existe também a sentença desclassificatória imprópria. A sentença desclassificatória imprópria é aquela que o juiz diz, olha, o crime aconteceu. Não foi o crime que vocês narraram, mas continua sendo o crime da competência do júri. De novo, na sentença desclassificatória imprópria ou impura, o juiz diz, houve o crime, o réu para mim é responsável, mas não foi o crime que vocês narraram, embora o crime continue sendo da competência do tribunal do júri. Perdão, foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. O Ministério Público, com ânimos lascando dele, com a intenção de lascar o réu, disse que era homicídio e o juiz entendeu que era aborto com resultado em morte da gestante. Desclassificou, mas não saiu do júri. Por isso que é uma sentença desclassificatória imprópria, porque seja homicídio, seja aborto, continua na competência do júri. O juiz baixa a sentença desclassificatória imprópria, diz qual é o crime que ele acha que aconteceu e a partir daí adota o procedimento da emendatio ou da mutatio libelli, a depender do caso concreto. Eu não vou falar de emendatio e mutatio libelli porque não é o objetivo aqui da live, apenas para vocês saberem que a partir daí o juiz vai adotar ou o procedimento do artigo 383 ou o procedimento do artigo 384, emendatio ou mutatio. O normal é que seja um procedimento da mutatio libelli, mas não é o nosso objetivo aqui. Ora, essas são as 4 sentenças possíveis de serem prolatadas ao final da primeira fase do júri. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, sendo essa desclassificação podendo se dividir em 2 modalidades, própria e imprópria. Aí já vem aquela pergunta clássica. PLGG, quais são os recursos possíveis para atacar qualquer uma dessas decisões ao final da primeira fase do júri? Vamos lá. Se o réu for pronunciado, o recurso que você usa para se contrapor uma sentença de pronúncia é um rese. Recurso em sentido estrito. Se você vai fazer segunda fase penal da OAB e por algum motivo absurdo, por algum motivo que nossa vã filosofia não consegue saber, você ainda não decorou isso, decore.
Para atacar a sentença de pronúncia, o recurso que você tem que manejar é o RESE, recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 4, de novo, 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tem um povo que fica inventando, não, mas porque se o réu for pronunciado, eu vou fazer um habeas corpus, se você quiser se arrombar, você faz um habeas corpus. Ah, não, mas é porque eu acho, bicho, tu não acha nada. Deixa pra achar alguma coisa quando você passar na porra dessa prova da OAB. Deixa pra achar alguma coisa quando você receber sua carteira. Deixa pra achar alguma coisa quando você parar de pedir os outros para assinar peça pra você. Por enquanto, você vai botar isso na sua cabeça e vai botar isso na sua prova se cair essa pergunta. Para atacar uma sentença de pronúncia, o único recurso que você pode fazer é um recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 4. Ah, eu quero, você quer se arrombar se você fizer qualquer coisa diferente disso. Ah, rapaz, mas não sei o quê. Bom, tô lhe dando o bizu. Se você quiser seguir, siga. RESE 581, inciso 4. Agora, se você precisar se contrapor a uma sentença de impronúncia ou uma sentença de absolvição sumária, o recurso cabível é uma apelação com fundamento específico no artigo 416 do Código de Processo Penal. O rito do júri prevê uma hipótese específica de apelação para que se possa contrapor a impronúncia ou a absolvição sumária. Para atacar a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, o único recurso possível é o recurso de apelação com fundamento no artigo 416 do CPP. Agora, e se for uma sentença desclassificatória? Se for uma sentença de desclassificação, qual é o recurso possível? Depende. Se for uma sentença desclassificatória própria, que é aquela onde o juiz se reconhece incompetente para julgar o caso, o recurso cabível é um RESE com fundamento no artigo 581, inciso 2, porque a sentença desclassificatória própria, o juiz se declara incompetente. Então, quando o juiz se declara incompetente, o recurso cabível é um RESE por força do que está previsto no 581, inciso 2. Mas, se a sentença desclassificatória for imprópria, não alterar a competência do júri, não tem o que fazer. Não tem recurso possível. É esperar o procedimento da mutatio libelli e fazer novas razões de defesa. De novo, esperar o procedimento da mutatio libelli e fazer novas razões de defesa. E aqui eu vou abrir um parênteses, eu estou chegando mais ou menos na metade da aula, e eu vou abrir um parênteses para dar uma dica que não tem nada a ver com o assunto em si, mas que tem tudo a ver com a sua aprovação. Fazem mais de 20 anos que eu dou aula para o povo de OAB, faz mais de 20 anos que eu repito a mesma ladainha. Sabe qual é o aluno que tem mais dificuldade em passar em prova de OAB? O aluno, e eu estou cansado de ver isso no JUS 21. As 2 primeiras semanas de curso no JUS 21 eu já sei que vai ter pelo menos umas 2 ou 3 estrelas desse jeito. Sabe qual é o aluno que tem mais dificuldade de passar na prova da OAB? É o aluno gênio. Sabe aquele aluno que era na graduação a tampa de crush, o vírus que matou Cazuza, o espermatozoide que fez a Sasha, a bala que matou Kennedy, a última Coca-Cola do deserto, o último show do Queen. Pois é, não tem aquele aluno que na faculdade, quando ele tira 9,5, ele já fica para morrer, porque ele só é acostumado a tirar 10, que senta na frente, o professor dá um espirro, ele anota, o professor espirrou tal hora, que o caderno dele é o caderno que todo mundo usa para estudar e tirar cheques. Pois bem, esse aluno, ele se arromba para passar na prova da OAB. Ele se lasca para passar na prova da OAB. Por que, PLGG? Não era para ser mais fácil ele passar? O cara no 5º período de faculdade já escreveu 6 artigos diferentes, bate boca com o professor, chega nos eventos da faculdade, você pensa que o cara é palestrante nos eventos da faculdade. Não era mais fácil ele passar? Pelo contrário. Porque esse cara começa com a doença do reprovado. Que diabo é a doença do reprovado? É o ICE. Como é, professor? Tem a doença do reprovado? Tem. Eu digo demais isso para os nossos alunos do JUS 21. Cuidado para não pegar a doença do reprovado. A doença do reprovado é a fuleiragem do ICE.
O caba olha para a questão, o caba olha para a situação, aí começa, mas e se o magistrado tivesse feito isso? E se o juiz tivesse pensado dessa forma? E se, meu amigo, se minha mãe tivesse uma carreira de peito, era uma poica, não é nem uma porca, era uma poica, mas ela só tem 2 peitos, por isso que eu chamo ela de mamãe. E eu respeito tanto ela que nem mamãe eu mamei porque ela não tinha leite. Eu fui criado com base em leite de cabra. Não tem essa porra do IC não, velho. Por isso que eu digo, o caba que passa, o aluno que passa na OAB de primeira é o aluno fuleiragem. Sabe aquele aluno que na faculdade, chegava na faculdade às vezes, dia de prova, você só sabia que ele estava matriculado naquela cadeira porque ele aparecia no dia da prova, sem conhecer ninguém, assustado, perguntando onde era a sala? Sabe aquele aluno que escolhia para se matricular se o professor fazia chamada ou não? Esse professor faz chamada, faz, não, vou esperar outro, esperar ele ter um infarto, para ver quem vem. Sabe aquele aluno que ele só respirava na sala porque era o jeito? Porque se ele pudesse não respirar, ele não respirava. Aquele aluno que na graduação pagava, primeiro semestre de faculdade, ele pagava introdução, teoria geral do Estado, tem faculdade que tem português instrumental, sociologia, economia e dominó. Ele pagou dominó 1, dominó 2, dominó 3, dominó 4, ou bilhar. Tem canto que é bilhar. Bilhar 1, bilhar 2, bilhar 3. Tem canto que é truco. Truco 1, truco 2, truco 3, truco 4. Que ele não sabe como ele conseguiu se formar, porque era capaz dele sair da faculdade e o fígado ficar nos barzinhos em volta da faculdade, do tanto que ele bebeu. Pergunte a ele a sequência da música das caloradas, ele sabe. Agora não pergunte a ele o que o professor disse, não. Pois é, esse aluno é o que passa. Esse aluno é o que passa de primeira. Sabe por quê? Porque ele não briga com a prova. É claro, eu estou sendo caricato. É óbvio que por trás de toda caricatura tem uma mensagem que você quer passar. Mas qual é, tirando a caricatura e tirando a brincadeira agora, qual é a mensagem que eu quero passar? Aquele aluno mais ou menos, aquele aluno mediano, ele vem, se matricula no curso do JUS 21, aí escuta o PLGG dizer assim: se o réu for pronunciado, qual é o recurso? Recurso em sentido estrito. Ele decorou. Ele só sabe aquilo, ele decorou aquilo. Se o réu for pronunciado, é um recurso em sentido estrito. Se for uma impronúncia ou uma absolvição sumária, é uma apelação do 416. Se for uma desclassificação própria, é um recurso em sentido estrito do 581, inciso 2. Se for uma desclassificação imprópria, não tem recurso. Acabou. Ele decorou aquilo. Ele não vai ter dúvida. Sabe por que ele não vai ter dúvida? Porque dúvida você tem quando você tem informação demais para começar com o em si, que é a doença do reprovado. Ele não vai ter dúvida. Ele só sabe aquilo. Ele só decorou aquilo. Giovanni, mas veja, aí é muito pragmatismo da sua parte. Sendo assim, o cara só vai aprender para passar na prova da OAB. E tu quer o quê, macho? Tu quer mais do que passar na prova da OAB? Ah, não, eu estou me preparando para ser ministro do STF. Primeiro tu passa na OAB, tira teus 6, eu quero tirar 10. Não vem na carteirinha, jovem. Se você tirar 6, 7, 6.8, 5,5, OAB errar e ele aprovar, não interessa. O que interessa é você estar com a carteirinha na sua mão, para você parar de precisar, porque você só precisa da carteira da OAB porque você não tem. Parece que agora que você não tem, você tem um letreiro na sua testa, sou estagiário. No dia que você tirar a carteira da OAB, que você for fazer sua primeira audiência, você vai entrar no fórum com a carteira na mão. Doido para mostrar ao juiz. Quando você sentar para fazer a audiência só de raiva, o escrivão, você vai entregar na carteira, o escrivão vai dizer: não, doutor, só o número. Dê só o número aí, não precisa a carteira não. Só porque agora você tem. Então, meu patrão, o seu objetivo é grava essas porra e dá teu desenrolo. Pronúncia, recurso em sentido estrito, impronúncia, absolvição sumária, apelação do 416. Desclassificação, se tirar a competência do júri, reze, 581, inciso 2. Se não tirar a competência do júri, não tem recurso para fazer, ok? Mas vamos dar um passo. O réu foi pronunciado, beleza? Foi pronunciado, a defesa normalmente recorre, o tribunal confirmou a sentença de pronúncia, vai fazer o quê? Vai mandar o cabo a ser julgado pelos jurados, pelo conselho de sentença. E aí vem o segundo parêntese importantíssimo da nossa live. Lembra que eu falei que era 2? Agora chegou o segundo parêntese importantíssimo. Na hora que a criatura vai ser julgada pelos 7 jurados que compõem o conselho de sentença, e só um detalhe, não confunde a composição do júri com a composição do conselho de sentença.
O júri é formado por 25 jurados alistados e um magistrado. O júri, pelas regras do Código de Processo Penal, é formado por 25 jurados e um magistrado. Só que o conselho de sentença, que são os 7 que sentam na sessão plenária, por óbvio, não vão ter os 25, só vão ter os 7. E esses 7 são escolhidos por sorteio. O Código de Processo Penal diz que no dia do júri, se comparecerem no mínimo 15 jurados dos 25 alistados, incluindo os impedidos e suspeitos, é possível proceder o sorteio. E sendo procedido o sorteio, estará formado o chamado conselho de sentença. E aí, forma-se os 7 jurados, abre-se a sessão plenária. A partir dali, passa a vigorar, esse é o segundo grande bizu, passa a vigorar a chamada premissa da soberania dos veredictos do conselho de sentença. A partir do momento que o réu passa a ser julgado na sessão plenária, que tem um sorteio, que você sabe quem são as 7 pessoas, os 7 jurados que vão julgar aquele caso, passa a vigorar a premissa, o princípio, a regra da soberania dos veredictos ou da soberania das decisões do conselho de sentença. O que é que significa isso em bom português? Significa dizer que daí para frente a decisão não é mais de juiz. A partir do momento que se abre a sessão plenária, a decisão se o cabo é culpado, se o cabo é inocente, se ele vai ser preso, deixa de ser juiz. A decisão passa a ser dos 7 jurados. O juiz pode morrer de achar que a criatura é uma alma cebosa. O juiz pode morrer de achar que o cabo é o cão do 7º livro. Se os jurados disserem que ele é inocente, o juiz é obrigado a inocentar. Da mesma forma, o juiz pode morrer de se convencer que o cabo é um anjo de candura. Se os jurados entendem que ele é alma cebosa, que ele tem que ser condenado, o que vale é a decisão dos jurados. O juiz, nessa segunda fase do júri, mais especificamente a partir da sessão plenária, o juiz está adstrito, limitado às decisões do conselho de sentença. Vocês, se forem advogado do crime, se vocês forem militar na seara penal, mais especificamente no júri, vocês vão se deparar na vida profissional de vocês com a seguinte situação. Tem a apresentação de todas as provas, todos os debates, todas as oitivas, o que tem que acontecer na sessão plenária, que não nos interessa aqui, a OAB não vai lhe perguntar o passo a passo da sessão plenária. Tudo vai estar lá. Vai aparecer a esposa da vítima dizendo que foi ele que matou. Vão perguntar ao cara, foi você ou o réu? Foi você que matou? O réu vai dizer, foi eu que matei. Matei porque estava com raiva, tal. As testemunhas tudinho vão dizer que foi o réu que matou. Todo mundo dentro da sessão, todo mundo que está assistindo o juízo, até o advogado de defesa está convencido que o cabo é culpado. Aí o advogado de defesa, se for bom, aí ele vem e faz aquele famoso pedido de clemência. Giovanni, qual é o artigo do Código de Processo Penal que fundamenta o pedido de clemência? Nenhum. Pode procurar, pega aí o CPP todinho, acha onde é que fala de pedido de clemência, que não tem. Não tem. Mas o advogado, no exercício da sua oratória, diz, olha, foi ele, mas vocês vão imputar o cárcere a quem já pagou todos os pecados no processo, aí faz toda aquela conversa e pede clemência. Não fundamenta em nada, porque não tem onde fundamentar, diz, se fosse um filho, pede clemência, eu peço clemência aos jurados. Beleza, terminou os debates, aí o magistrado passa a chamada quesitação. A quesitação que segue uma regra prevista no Código de Processo Penal, artigo 480 e alguma coisa, depois a gente vê aí no CPP. E aí o juiz vai fazer a seguinte pergunta, os quesitos, eles são respondidos pelos jurados, sim ou não? Sim ou não? E os quesitos, eles têm uma sequência obrigatória. Primeiro quesito que o juiz vai fazer, houve o crime? O fato aconteceu? O jurado, sim, o fato aconteceu. Porque se os jurados disserem não, essa primeira quesitação já é prejudicial aos demais quesitos. Porque se o juiz perguntar aos jurados, houve crime? E o jurado disser, houve o fato, desculpe, o jurado disser não, parou. Se não houve o fato, vai discutir o que mais? Houve o fato? Sim, houve o fato. Aí o juiz depois pergunta, o fato é crime? Sim, o fato é crime. Aí o juiz pergunta, o réu é responsável pelo fato? Sim, o réu é responsável pelo fato. O que é que você vai pensar? Que o cara vai ser condenado. Aí o juiz faz aquela pergunta, o réu deve ser absolvido? Sim, o réu deve ser absolvido. O júri acatou o pedido de clemência. Veja, o júri, ao responder à quesitação, disse, houve o fato.
Caba matou. O fato é crime. Foi ele. Aí o juiz pergunta, é para absolver? O jurado, sim, é para absolver. Acabou-se. Giovanni, mas não está claro que ele cometeu o crime? Tá. O juiz não tem certeza que o caba cometeu o crime, o jurado disser que teve o crime, foi. Mas o jurado não mandaram absolver? Vai fazer o quê? O jurado não acataram a tese de clemência? Oxe, o juiz é obrigado? É. Premissa da soberania dos veredictos do conselho de sentença. O que é que o juiz pode fazer? Só lamentar. Mas o juiz não acha que o cabo é culpado? É. Mas o fato do juiz achar que o cabo é culpado ou não, na segunda fase, na sessão plenária, não vale de uma cibalena, não vale de um big-big, não vale de um bombom chachado, não vale de um pirulito zorro, não vale de uma macarrão chupado, não vale de nada. Por quê? Porque o jurado decidiu que o cabo deve ser absolvido. Acatar a tese de clemência, ainda que essa tese de clemência não esteja prevista em canto nenhum. Tem hora lá que não tem nem tese de clemência, não. O jurado disse que não houve o fato. Tudo provado, o jurado disse que não houve o fato. Premissa da soberania dos veredictos do conselho de sentença. De novo, premissa da soberania dos veredictos do conselho de sentença. Eu vou abrir aqui só um parêntese, tá certo? Eu presenciei uma vez uma cena que eu não devia ter me metido. Mas fica de alerta aí para os jovens que ainda vão fazer prova da OAB ou que vão começar a advogar e que querem dar o caô nas meninas e começam a meter o pau a mentir. Pelo menos saibam mentir. Eu, certa feita, estava num determinado local e aí um cara chegou com uma pala monstra, macho. Eu não sei que diabo é. Eu tenho uma agonia, não sei vocês. Mas eu tenho uma agonia com aquele povo que quando senta, não conhece ninguém. Com 15 minutos ele já disse tudo que tem, tudo que ele faz. Meu irmão, quem tem as corras mesmo não fica dizendo não. Quem faz as corras mesmo não fica dizendo não. Eu tenho um abuso disso e de gente que fala com os outros tocando. Não sei se vocês conhecem gente que só sabe falar cutucando você. Eu fico injuriado. Quer me ver com raiva? Fala comigo pegando em mim, me tocando. Ou então me chegue dizendo o que você tem, o que você fez. Dá logo um abuso. Se eu estiver num ambiente social que eu puder sair, eu me saio. Mas nesse fato eu não tinha como me sair. Nesse fato eu não tinha como. Tá, o cara sentou, tava eu e minha esposa, aí tinha umas 2 ou 3 meninas assim, umas 2 ou 3 jovens advogados, estudantes de direito. A gente tinha terminado um congresso e a organização do evento é muito amiga da minha mulher, chamou a gente para um barzinho, a gente foi. E aí um cara que estava lá, não, é porque eu sou advogado, só atuo no júri, quase que eu não vinha para esse congresso, porque eu tive um júri muito pesado, jogando a pala para cima das meninas. O cara na minha frente, as 3 meninas aqui do lado, e ele jogando a pala. Tal, mas eu consegui, eu pedi a inocência e os jurados inocentaram por 7-0 o meu cliente. Aí, bicho, quando ele falou, os jurados inocentaram por 7-0. Sabe quando dá aquela dor na alma? Sabe quando dá aquele aperto no coração? Eu disse, meu irmão, não vou me meter que não é comigo, se fosse filha minha. Eu disse, deixa de ser mentiroso. Mas aí eu fiquei naquela, nem para 7-0. Aí eu não me aguentei, eu disse, em quais quesitos? Eu levantei, foi mesmo? Eu fiz aquela cara de espantado, foi mesmo? Em quais quesitos? Eu disse, em todos. Deu uma travadinha que foi a internet aí, vê se voltou para vocês, por favor. Voltou? Diga aí para mim se voltou, porque a travadinha foi a minha internet aqui. Deixa eu ver se volta para a galera. Deu um ok aí, deu um legal, meu povo, para eu saber se voltou. Se não voltou, senta o dedo aí. Deixa eu dar um tempinho, acho que voltou para a galera. Aí eu disse, em quais quesitos? Aí eu cabe em todos os quesitos. Aí eu não me aguentei não, disse, puta que pariu, vamos mentir, mas mentir assim não dá. Primeiro, por quê? Porque o primeiro quesito já é prejudicial. Se o juiz pergunta, houve o fato, e os jurados dizem não, parou a quesitação. O acusado é responsável pelo fato, o jurado diz não, parou a quesitação. E segundo, não dá 7-0 mais não, meu povo. O Código de Processo Penal diz que quando chega em 4 votos em um sentido, para a contagem. Quem chegar hoje dizendo para você, acabei de inocentar um cabo por 7-0, tá mentindo. O cabo não sabe nem como é que funciona o rito do tribunal do júri. Então o cabo não podia ter inocentado por 7-0. Primeiro, porque a contagem só vai até 4. Chega a 4 votos sim ou não para a contagem. E segundo, que os primeiros quesitos são prejudiciais aos demais. O juiz não vai fazer toda a quesitação se a resposta do primeiro é que não teve o crime. Perceberam? Mas, depois da averiguação dessa quesitação, e eu sempre conto essa história para você gravar isso, que não tem mais aquela história de 7-0,
e que os primeiros quesitos são prejudiciais aos demais, a depender da resposta que o jurado dê aos quesitos, os demais sequer serão feitos, mas essa resposta vincula o júri. Essa resposta vincula o juiz. O juiz é obrigado a decidir com base nela. E depois que o juiz decide com base na resposta que os jurados deram à quesitação, é aí que o cancampinho e os caboré vão cantar dentro. Por quê? Porque normalmente, se fosse fora do júri, você apela por mero inconformismo. As apelações fora do júri são apelações voluntárias. De novo, as apelações fora do júri são apelações voluntárias. Por que apelações voluntárias? Se, por exemplo, o cara for condenado por furto, se o cara for condenado por roubo, se o cara for condenado por estupro, você pode apelar por mero inconformismo com a sentença. Mas as apelações ao final do julgamento do conselho de sentença são vinculadas, não são voluntárias. As apelações ao final do conselho de sentença são vinculadas. De novo, são vinculadas, não são voluntárias. Giovanni, eu não entendi. Uma apelação voluntária é aquela apelação que você faz porque você não concorda, porque você está inconformado com o fato do réu ter sido condenado. O cabo furtou, está aprovado, ele foi condenado. Mesmo assim você apela. É a apelação da regra geral, do 593, inciso 1. Para atacar a sentença condenatória ou absolutória prolatada por juiz singular, cabe a apelação. Já a apelação na segunda fase do júri é vinculada. E isso está previsto por matéria sumulada pelo STF. O cara previsto por matéria sumulada anote o número de uma súmula que eu vou ler para vocês, porque se cair a apelação na segunda fase do júri, você tem que citar essa súmula. De novo, se cair a apelação na segunda fase do júri, você tem que citar essa súmula do STF. Súmula 713 do STF. Galera, se você puder me ajudar, escreve aí nos comentários o número da súmula para a galera que está em casa anotar. Súmula 713 do STF, que diz: o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Eu estou lendo a súmula, tá? A súmula 713 do Supremo. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em bom português. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em linguagem de gente. O que o STF está dizendo é que você não apela na segunda fase do júri por mero inconformismo. Você apela na segunda fase do júri se e somente se a sua apelação estiver vinculada a alguma das 4 hipóteses listadas no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. E aí vocês vão me ajudar de novo. Vocês vão anotar agora esse artigo de lei para aparecer na tela. Dizer que a apelação na segunda fase do júri é vinculada por força da intelecção da súmula 713 do STF significa dizer que você só pode apelar após a decisão do Conselho de Sentença, única e exclusivamente se os motivos da sua apelação estiver vinculado a uma das 4 hipóteses previstas no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. É isso que eu quero que você escreva. 593, inciso 3 do CPP. Eu só vou apelar das decisões na segunda fase do júri, eu só vou apelar das decisões do Conselho de Sentença se e somente se o caso que eu esteja apelando se enquadra em uma dessas 4 hipóteses que estão previstas na linha A, B, C e D do inciso 3 do artigo 593. Saiu disso, eu não apelo. Ah, eu quero, vai morrer querendo. Ah, eu tenho o ius esperniendi, o direito de espernear. Na segunda fase do júri, não. Vinculado, só apela nessas 4 hipóteses. E quais são essas 4 hipóteses? Eu vou ler a letra da lei e vou traduzir o que está escrito aqui na letra da lei. Artigo 593, inciso 3, a linha A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. É a linha A.
O que seria uma nulidade posterior à pronúncia? Se o réu foi pronunciado, a segunda fase foi aberta e só se descobre uma nulidade que se manifestou nesta segunda fase, depois que sai a sentença, é possível se fazer uma apelação. Nulidade posterior à pronúncia significa dizer o seguinte: todas as nulidades que forem antes da pronúncia têm que ser questionadas na fase de conhecimento, sob pena de preclusão. As nulidades que se manifestarem depois do réu ser pronunciado, elas têm que ser questionadas antes da sessão plenária. Mas algumas vezes você só toma conhecimento dessa nulidade depois que a sentença saiu. Nesse caso, é possível você apelar. Giovanni, me dá um exemplo, que eu sempre escuto o povo falando nessa linha A, mas ninguém nunca me deu exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo caricato, certo? É óbvio que é uma brincadeira, é óbvio que se trata de uma caricatura cujo objetivo é você fixar a ideia. Imagina aqui comigo a seguinte situação hipotética. Imagina que você está fazendo o júri e aí quando você vai falar alguma coisa o juiz já lhe atrapalha e quando a promotora vai falar alguma coisa o juiz é todo ouvidos. Você diz, excelência, eu preciso pela ordem, aí o juiz já olha a cara feia, não tem pela ordem não. Aí a promotora diz, excelência, pois não, doutora, fique à vontade, a senhora queria falar o quê? A senhora aceita uma água, um cafezinho? E você achando estranho aquilo, é só levando lapada do juiz e a promotora sendo tratada só na base da boa fé e do carinho e tal, e o réu foi condenado. Beleza, o réu foi condenado. Quando termina a audiência, quando termina a sessão plenária, que você está indo para o estacionamento pegar o carro, você vê o juiz e a promotora se beijando no estacionamento. Você vê o juiz e a promotora se abufelando no estacionamento. Você diz, que porra é essa, mano? Juiz casado, essa promotora casada, e um não é casado com o outro não, estão se abufelando aí. Diabo é isso, macho? Aí você diz, eita, doutora, essa... Não foi nada não, mas foi. Eles são namorados, eles têm um caso, eles têm um cacho, os dois têm um amancebo. Isso gera o quê? Isso gera impedimento ou suspeição do magistrado e do próprio promotor de justiça. Isso é hipótese de nulidade, mas você só viu a nulidade quando terminou a sessão plenária. É uma hipótese, claro, que caricata deu uma nulidade posterior à pronúncia. Nesse caso, você vai fazer o quê? Nesse caso, você vai apelar. Você vai ingressar com apelação, mesmo o réu tendo sido sentenciado perante o Conselho de Sentença, houve uma nulidade posterior à pronúncia, você vai entrar no 593, inciso 3, a linha A. É o primeiro caso, nulidade posterior à pronúncia. É óbvio que aqui a gente está tratando de nulidades que não tenham sido questionadas antes da sessão plenária. A lógica do processo penal é você não deixar uma carta na manga. O processo penal não gosta daquilo, eu tenho uma carta na manga. Não, isso é do passado, isso é do pretérito. Desde a reforma de 2008 não se tem essa história de carta na manga. Galera, o Instagram está me notificando aqui que nossa transmissão vai cair. O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa transmissão e vou abrir outra aqui no Instagram de Jus 21. Vocês estão gostando da aula? Vocês estão achando que vale a pena? Então, continue acompanhando. Eu vou encerrar essa transmissão aqui e ato contínuo, vou abrir a continuação dessa transmissão. Aí você já vem para essa continuação para a gente continuar falando, que eu não gosto dessas coisas corridas, não. Não gosto dessas coisas agoniadas, feito menino novo na porta do cabaré, não. Eu gosto de explicar detalhe por detalhe. Então, estou encerrando essa e estou abrindo uma segunda transmissão aqui para vocês, ato contínuo, beleza?